Olá, tudo bem? Eu sou a Aline, sou médica hepatologista e hoje eu estou coordenando aqui a nossa mesa que a gente vai falar sobre objetivos do tratamento e monitorização da progressão do CBP. Eu tenho aqui comigo a Laís Veiga, também hepatologista aqui no Rio de Janeiro, e a Vivian Rothman. Ambas trabalham comigo lá no Fundão, né, no HU-CFF. Na verdade, a Vivian é a nossa coordenadora, mas hoje a coordenadora sou eu. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o objetivo de tratamento e monitorização do CBP, da colangite biliar primária. A primeira pergunta que eu tenho é para a Laís. Quais são os fatores de progressão de doença, Laís, e como devemos monitorizar os nossos pacientes? Bom, é um prazer estar aqui ao lado dessas amigas e médicas maravilhosas. Muito bom. Bom, falando sobre a pergunta da Aline, a gente vê que os pacientes mais jovens, com diagnóstico abaixo de 45 anos, apresentam um maior fator de risco de progressão de doença, bem como o sexo masculino, ainda que controverso, mas que na maioria das vezes já fazem um diagnóstico mais tardio, com maior risco de fibrose e até mesmo de progressão para o CHC. Aqueles pacientes que apresentam uma elastografia mais alta, às vezes valores acima de 9,6 kPa, com variantes ductopênicas ou ainda com hipertensão porta clinicamente significativa durante o diagnóstico. Aqueles pacientes que apresentam autoanticorpos como GP210, SP100 positivo, são pacientes com maior risco de progressão. Ótimo, Laís. E, Vivian, qual que seria o alvo de fosfatase alcalina para a gente ter como meta para ser atingido para considerarmos uma resposta ao tratamento? Então, eu queria inicialmente também agradecer a comissão organizadora pelo convite. Um super prazer estar aqui com duas pessoas tão queridas. Na verdade, hoje em dia, a gente começa a pensar mais num tratamento individualizado do paciente com CBP. Então, a primeira coisa que a gente faz é estabelecer os fatores de risco daquele paciente, como a Laís bem falou. Então, basicamente, eu vou colocar aqui, para vocês entenderem melhor, o que a gente tem hoje. A gente divide os pacientes em pacientes que têm um risco usual, que são aqueles pacientes que têm uma idade no diagnóstico maior ou igual a 63 anos, tem uma fosfatase alcalina pré-tratamento de até 1,5 vezes o limite da normalidade, uma bilirrubina normal, albumina normal e tem pouca ou nenhuma fibrose. Então, esses pacientes, a gente vai objetivar um alvo que, na verdade, é o alvo que a gente já usava, né? A depender do critério, mas, em geral, uma fosfatase alcalina abaixo de 1,5 a 1,67 vezes o limite da normalidade. Nos pacientes que têm um risco intermediário a alto, a gente vai, na verdade, fazer um pouco diferente. Então, que pacientes são esses? São pacientes que têm pelo menos um desses critérios, que são idade no diagnóstico mais jovem, então abaixo de 45, 63 anos, uma fosfatase pré-tratamento mais alta, então, em geral, acima de 1,5, mas principalmente acima, se for acima de 3 vezes, o risco é maior ainda, bilirrubina normal, albumina baixa e que já tem uma elastografia hepática acima de 10 kPa. Então, nesse grupo de pacientes, o objetivo vai ser uma resposta profunda. Uma outra mudança que a gente tem é em quanto tempo a gente vai avaliar, depois do início do tratamento, esses pacientes. Então, eu sei que a gente vai continuar falando sobre isso, mas, em geral, o paciente que tem risco usual, podemos até esperar um tempo de 12 meses, né, para avaliar a resposta pós-início do ácido ursodesoxicólico. No entanto, no paciente que tem um risco intermediário a alto, nós já devemos avaliar esse paciente com 6 meses. E aí o objetivo vai ser uma resposta profunda, que é a normalização da fosfatase alcalina e da bilirrubina total também. Ótimo, Vivian. E o que a gente considera como ausência de resposta ou uma resposta inadequada ao tratamento de primeira linha, Laís?
Bom, acho que a Vivian já iniciou, né, o nosso entendimento sobre o ácido urso desoxicólico, né, que é o nosso tratamento de primeira linha. E o que acontece é que cerca de 30% a 40% dos pacientes não apresentam uma resposta adequada. E, com isso, é muito importante que, ao iniciar o tratamento, a gente tenha uma vigilância rigorosa desses pacientes, com variações de que em 6 a 12 meses, né, como é essa resposta. E, para isso, existem alguns critérios estabelecidos que fazem essa avaliação. Um deles é o critério de Paris II, que faz uma avaliação sobre a resposta através da fosfatase alcalina, objetivando que ela esteja menor que 1,5 vezes o limite superior da normalidade após 1 ano de tratamento, bem como a normalidade da bilirrubina total. Né? E é interessante dizer que, muitas vezes, a gente pensa em resposta inadequada, mas a gente esquece de fazer perguntas básicas para o paciente, como, por exemplo, a adesão ao tratamento, né? Se a dose está adequada, a dose preconizada seria 13 a 15 miligramas quilo dia, bem como o uso concomitante com alguns medicamentos que poderiam influenciar na absorção. E é importante, então, pontuar, né, essa questão do tempo de avaliação, né, novamente. Quer dizer, antigamente a gente avaliava todos os pacientes em 12 meses do início do tratamento. E hoje em dia, como eu falei, nos pacientes, principalmente naqueles que têm risco intermediário a alto, a gente já está avaliando precocemente. Então, o nosso grupo de colestase da SBH demonstrou que entre 6 meses e 12 meses de tratamento, existe uma mudança muito pequena do ponto de vista de resposta. Então, é importante a gente oferecer, principalmente para quem tem um risco maior de evolução, um tratamento de segunda linha mais precocemente. Ah, ótimo. Vamos falar sobre isso também. Mas antes eu queria saber, e vou perguntar para a Laís de novo, se a gente, associando fibrato, é considerado uma alternativa para o tratamento atualmente? Sem dúvida. Ainda que de maneira off-label, os fibratos vêm ganhando um espaço importante no tratamento da CBP. E alguns ensaios clínicos que acompanharam a associação do ácido urso desoxicólico junto ao fibrato em pacientes por 24 meses mostraram resposta na rigidez hepática, com melhora, além disso, no prurido e na bioquímica do paciente. Então, sem dúvida, o fibrato vem ganhando muito espaço. E só para mostrar como que é o impacto do fibrato a longo prazo, a gente tem essa coorte retrospectiva, que foi uma coorte japonesa, que demonstrou um aumento de sobrevida livre de transplante nos pacientes onde o bezafibrato era associado ao DCA versus o tratamento com o DCA isoladamente. E essa associação ela pode ter sido feita ou por prurido, tratamento de prurido, ou por uma não resposta mesmo ao DCA. Aproveitando o gancho, então, vou perguntar aqui se o prurido e a fadiga são sintomas que afetam, já que a gente sabe que são sintomas que afetam a qualidade de vida desses pacientes, que portadores de CBP, é possível tratar esses sintomas, Laís? E como a gente deve fazer esse manejo? Bom, esses são sintomas predominantes nos pacientes com CBP. Me referindo à fadiga, ela pode acometer mais de 70% desses pacientes. E, infelizmente, hoje não há nenhum tratamento estabelecido. Inclusive, a fadiga, para aqueles pacientes que são submetidos a transplante, ela pode permanecer. Mas, com a evolução do tratamento, a gente tem grandes expectativas para que os agonistas PIPAR possam influenciar na fadiga, melhorando a qualidade de vida desses pacientes. Já temos, em relação ao prurido, alguns tratamentos estabelecidos, como a colestiramina, a sertralina, que tem um papel importante, mas que os resultados finais ainda chegam a menos de 50% na resposta do prurido desses pacientes, o que atrapalha a qualidade de vida. E que muitas vezes esses pacientes podem até se encaminhar para o transplante com pontuação especial devido a um prurido intratável. E aí, mais uma vez, a gente vê uma mudança, né, possível e breve no tratamento do prurido, incluindo os fibratos, né, como possível ganho aí, bem como os agonistas PIPAR e os IBATs também no tratamento do prurido. Uma coisa que é importante, né? A gente dificilmente pergunta ativamente para o paciente: você tem prurido? Você sente? Às vezes o paciente diz que não, e quando ele para pensar, de fato, é um sintoma bem prevalente aí na nossa casuística, né? Na nossa realidade. E Vivian, deixa eu te perguntar, é seguro hoje em dia a gente utilizar o ácido beticólico em pacientes cirróticos? E
o que falam as diretrizes europeias e americanas sobre isso? Então, na verdade, o obeticólico ele é contraindicado para pacientes que tenham cirrose com história de descompensação atual ou passada, e também ele é contraindicado para pacientes com sinais já de hipertensão porta. Então, a recomendação do FDA é que não se use nesses casos e que, inclusive, os pacientes sejam monitorizados a longo prazo se já estiverem em uso, porque se eles desenvolverem sinais de hipertensão porta ou descompensarem, né, de um quadro de cirrose que não havia antes, esses pacientes precisam parar de usar o ácido obeticólico. E, na verdade, em 2024, o EMA contraindicou, pediu a revogação da liberação do ácido obeticólico. Então, a princípio, na Europa, ele não está sendo usado. Ótimo, interessante até, né? E sobre o elafibranor, quais os benefícios foram demonstrados nos estudos atuais? E há alguma possibilidade desse medicamento em algum momento se tornar uma terapia de primeira linha? Então, a gente tem o estudo ELATIVE, né, que é um estudo fase 3 que avaliou o elafibranor, que é um agonista alfa e delta, e comparou o uso do elafibranor versus placebo associados os dois ao ácido ursodesoxicólico. E aí avaliou-se na semana 52 a proporção de pacientes que tinham alcançado os critérios POISE. E realmente os pacientes que usam elafibranor, eles tiveram, nesse estudo, uma resposta muito maior. Então, 51% deles alcançaram esses critérios POISE para resposta bioquímica versus 4% no grupo placebo. E se nós formos observar normalização de fosfatase alcalina, ela também foi muito mais frequente. Com elafibranor, aconteceu em 15% versus 0% no grupo placebo, mostrando, então, um benefício mesmo do tratamento com elafibranor. Do ponto de vista de segurança, a maioria, então, dos eventos adversos foi de intensidade leve ou moderada, não houve piora de prurido, não houve prurido grave. Alguns pacientes tiveram aumento de CPK e uns poucos pacientes, 4, precisaram descontinuar o tratamento por esse motivo. Em relação agora ao seladelpar, também se observa, através do estudo RESPONSE, dados que mostram uma eficácia do seladelpar, né, com um desfecho primário que também foi critério POISE, sendo alcançado em 61% dos pacientes com seladelpar versus 20% no placebo, com normalização de fosfatase alcalina em 25% no grupo seladelpar versus placebo. De forma geral, em relação ao impacto no prurido, o seladelpar melhorou as escalas, né? O elafibranor, ele também melhorou as escalas, mas a escala numérica não foi uma melhora estatisticamente significativa em relação ao placebo, mas houve uma melhora muito importante nas escalas multidimensionais 5D e PBC-40 também com o elafibranor. O seladelpar também parece ser bem seguro para uso, não teve nenhuma diferença do ponto de vista de frequência de eventos adversos graves. Então, resumindo, eu acho que os agonistas PPARs, principalmente esses novos que a gente vem estudando, vão ser alternativas extremamente importantes e eficazes para o tratamento dos nossos pacientes. A gente está entrando numa nova era, né, da CBP, eu acho. Agora a gente vai ter uma resposta bem melhor assim para os pacientes, né? Espero que a gente consiga ter acesso para eles. Mas eu tenho mais uma pergunta. Sobre esses novos medicamentos que estão em estudo, o que você me diria sobre os inibidores da IBAT? O que podemos esperar deles? Então, os inibidores IBAT, atualmente, eles são liberados e vêm sendo estudados, né, para tratamento de prurido. Então, eles seriam indicados também para tratamento de prurido. A gente vai começar a ter estudos aqui no Brasil com eles, e eu acho que são muito eficazes, né? Eles impedem a absorção ileal de sais biliares. Então, o que os estudos vêm mostrando é que eles têm um grande papel no controle do prurido e talvez futuramente até possam também ajudar no controle da doença. Muito bom. E em que momento a gente pensaria numa terapia de segunda linha para esses pacientes?
Então, como eu falei, a gente tem que avaliar o risco de cada paciente, né? Então, o paciente que é de risco intermediário a alto, De forma se ele não individualizada. responde em 6 meses, e aí a gente vai objetivar a normalização da fosfatase alcalina, é o momento em que a gente indicaria o tratamento de segunda linha. No paciente que tem o risco mais baixo, a gente pode considerar avaliar esse risco em 1 ano, né? E também utilizando, talvez, alvos como a gente utilizava antigamente, né? A fosfatase alcalina abaixo de 1,5 a 1,67 vezes da normalidade. Muito bom. Gente, foi um prazer compartilhar aqui essa mesa, não é bem uma mesa, mas esse bate-papo aqui que foi bem legal, informal, com a Laís e com a Vivian, que é um prazer, trabalho com as duas e é prazeroso demais estar aqui junto. Obrigada aí pela oportunidade para o Grupo de Fígado e foi um prazer. Muito obrigada.